Fala, Barandes amigo, e aí, tudo bom com vocês? Galera, mais um vídeo pra vocês interessante. Eu fiz a batalha dos mouses com fio abaixo de R$ 200 e agora tá na hora de fazer a batalha dos mouses sem fios. Eu selecionei os 4 modelos que, na minha opinião, são os mais interessantes para ser considerados. Eu sei que existem milhares de mouses sem fio e, cara, de todos os tipos, tamanhos e faixas de preço, mas para o vídeo de hoje eu decidi selecionar 4 mouses. Eles, o DynamoShark M3, representando o melhor custo-benefício que você pode ter. Selecionei também o Lanzhou Atlantis Mini, que ele tecnicamente ficaria ali numa linha intermediária de preço. Eu selecionei o Superlight Fake, vocês vão ver exatamente do que eu tô falando. E por último, o mouse da Razer, o DeathAdder V3 Pro Faker Edition. E o objetivo do vídeo é mostrar para vocês os principais pontos que separam cada um desses 4 mouses, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes e por que você deveria considerar, e se deveria considerar algum deles na sua próxima lista de compras. Gostaria de comentar também para vocês que todos esses mouses têm review no canal, então se você quiser um review mais aprofundado de cada um desses mouses, por favor, entre no canal, dê uma olhadinha, tem todos esses mouses ali. Então agora chegou a hora do vídeo, né? Vamos parar de falar e vamos mostrar esses mouses para vocês. Pronto, galera, vamos agora na introdução dos 4 mouses que eu comentei com vocês. Temos aqui o DynamoShark M3, cor manteiga. Temos aqui o Lanzhou Atlantis branco. Temos aqui o nosso Fake Superlight. Não me xinguem, não taquem fogo no canal. Simplesmente eu vendi todos os meus Logitech Superlights, tava cansado dele. E aí, o nosso DeathAdder V3 Pro. Eu tive o Superlight por 3 anos, então não me matem, mas eu sei muito bem sobre o mouse, todas as características dele, e eu infelizmente não tenho mais ele. Então, eu botei isso aqui pra gente conversar como se ele estivesse aqui. Então, eu peço pra vocês que usem a imaginação. Eles têm uma faixa de preço muito diferente entre eles, então a gente começa com o DynamoShark custando R$220 e a gente vai até o Razer DeathAdder V3 custando aproximadamente R$900 a R$1.000. Então a gente tem aqui praticamente 5 vezes a diferença de preço entre o mais barato e o mais caro dele. Mas qual é o ponto mais interessante que eu gostaria de trazer para vocês? Todos esses 4 mouses aqui que a gente está olhando, todos eles têm os melhores sensores do mercado. A gente tem de um lado o DynamoShark e o Lanzhou Atlantis com o PixArt 3395. A gente tem aqui o Logitech com o sensor Hero 16K deles. E a gente tem aqui a Razer com o seu sensor Focus Optic, sei lá das quantas, motherfucker, 30K de DPI. Não tenho como dizer que esses 4 mouses são ruins, são todos muito bons. Todos eles têm a funcionalidade wireless, todos eles têm o wireless de ponta, ou seja, os melhores sensores, a melhor tecnologia embarcada em termos de wireless. Todos eles têm uma durabilidade de bateria acima ou por volta de 70 horas de uso. Todos eles têm switches muito bons, com exceção do Superlight, uma porcaria o switch Omon chinês dele. Eu já tive 2, a razão pelo qual ele não tá mais aqui é que eu tive já 3. Os 3 foram substituídos pela Logitech, 2 deles tiveram double click e o primeiro descascou o coating do mouse. Então, cara, em termos de qualidade, o Logitech eu tenho raiva. Mas pelo menos a Logitech me enviou novo, então eu não posso reclamar. Eu acredito que o ponto mais importante para trazer aqui para vocês é que se vocês estão buscando um mouse, a primeira coisa que vocês deveriam estar olhando é o shape dele. Quando eu fiz o review do DynamoShark, eu comentei no meu review que eu não curti muito shape. E muita gente que tem mão muito maior do que a minha disse que é extremamente confortável. O Lanzhou Atlantis na minha mão está perfeito. Eu nunca tive um mouse tão confortável quanto esse. Pequeno, tá? Porque em termos de ergonomia, o DeathAdder ele é bem mais confortável. Mas se eu tô buscando um mouse claw, não tem melhor do que o Lanzhou Atlantis na minha mão. O Logitech Superlight, ele fica... sinceramente, ele não é nem o perfeito como o DeathAdder ergonômico, e ele não é nem tão confortável quanto o Lanzhou Atlantis. Então, pra mim, ele morre na praia, no meio. Ele fica bem no meio entre esses 2 mouses em termos de conforto. Ele é ok. Eu não diria nem que ele é muito bom e nem muito ruim. Uma das pessoas que comentou no meu vídeo sobre o DynamoShark disse muito bem. Falou que o DynamoShark ele entrega todas as tecnologias de ponta, como switches, sensores e wireless de última geração. Porém, perde na qualidade da carcaça. Então, a carcaça é feita de um plástico que, na minha opinião, tem um sentimento na mão bem barato e também peca no controle de qualidade. Como eu comentei, os meus fits vieram arranhando meu mousepad e o switch veio um com um sentimento muito diferente do outro, um feeling completamente diferente do outro. Você precisa abrir mão de alguma coisa para você ter um mouse de última geração, né? Se você quer uma tecnologia wireless, se você quer um bom sensor, se você quer
essas coisas, esse é o foco que você tá tendo e você tem uma mão grande, o Darmo Chakra é uma excelente opção para vocês. Tenho certeza que muita gente vai ficar muito feliz. No meu review, muita gente comentou, falou, cara, eu sou muito feliz com o mouse, ele é excelente, e ele de fato é um bom mouse, eu não posso falar nada ruim sobre ele, né? Com exceção do controle de qualidade e, óbvio, o meu não conforto com ele. Mas isso é meu, pessoal, e o problema é meu. Indo aqui pra faixa intermediária, a gente tem um Lanzu, que na minha opinião é inacreditavelmente bom. Esse mouse aqui, se eles cobrassem R$700, eu acho que ainda estaria justo. Eu com certeza eu preferia comprar 2 Lanzus do que um Logitech Superlight. Sem sombra de dúvidas. As minhas primeiras impressões com ele são excelentes. Eu fiz o unboxing dele, se não me engano, no sábado ou no domingo. Desculpa, gente, eu tô perdido no tempo, mas desde que eu fiz o unboxing, eu não parei de usar ele. O meu Death Adder ficou ali no canto da minha mesa e eu só uso ele para todos os meus jogos. Ele é extremamente bom para jogos competitivos. Então, se você é o tipo de pessoa que só liga para jogos competitivos, cara, esse mouse aqui é uma delícia de jogar. Ele é muito pequeno, muito fácil de mexer a mira, muito leve, e ele tem uma pegada que, cara, parece que a sua mão parece que é uma extensão da sua mão. Eu nunca senti uma coisa tão boa, tão prazerosa quanto o Lanzu Atlantis Mini. O Superlight, né, como vocês bem sabem, eu tenho algumas dificuldades com o Superlight. Ele é um belíssimo mouse quando ele lançou. Eu diria que se a gente tivesse de novo em 2020, esse mouse aqui seria o campeão. Ele foi campeão por muitos anos, mas ele já tem 3 anos de defasagem. Todos esses mouses aqui saíram neste ano, todos esses mouses são novos, com exceção do Superlight. Então assim, o tempo, se eu pudesse ser bem sincero, já está cobrando do Superlight. Existem melhores opções que ele muito mais barato. Como eu comentei, eu ficaria com o Lanzu Atlantis todos os dias da minha vida e eu não tocaria no Superlight. O que o Superlight te entrega? Ele te entrega toda a segurança de garantia da Logitech, então se tiver algum problema com esse produto, eles vão te enviar outro de novo, mas ele é um mouse que tem muito problema de double click. A gente sabe que os double clicks nesse mouse acontecem com muita frequência. E aí eu vou tirar isso daqui, né, porque já deu, todo mundo já entendeu que isso aqui é o Superlight, então tô falando aqui como o G305, mas novamente usem a imaginação. A melhor forma como eu consigo descrever o shape do Superlight, ele é uma batata. Ele literalmente... Ele não tem nenhum momento dele que ele é mais alto que o outro. Ele é alto no pico, né? Bem no meio dele é onde ele é mais alto. Então, pra frente você tem uma curva, pra trás você tem a mesma curva. Ele é uma batata. É a melhor descrição que eu consigo dar pra vocês. E pra muita gente ele é confortável. Pra minha mão não foi confortável. E aí aqui no topo da cadeia alimentar a gente tem o Razer Death Adder, que na minha opinião é o melhor mouse que vocês podem encontrar hoje. Óbvio que se vocês não curtem o shape do Death Adder, vocês têm a opção de ir para o Viper Ultimate, né? Mas, porém, contudo, entretanto, como eu comentei para vocês em vários vídeos, esse aqui, o shape do Death Adder foi o mouse que eu comecei a jogar, é o shape que eu curto e é o shape que sempre achei muito confortável. E ele é tudo isso. Ele é leve, confortável, excelente sensor, excelentes switches. Eu não tenho nada a reclamar do Death Adder. Honestamente, talvez o único ponto que eu tenho para comentar sobre ele é que a bateria dura menos do que eles falam que dura. Eles falam que dura em torno de 70, 80 horas. Eu, sinceramente, não tô tendo essa experiência. Ele tá durando por volta de 60. Né? Ele chega quase lá, mas eu preciso carregar ele com uma certa frequência. E aí, galera, todos esses mouses aqui são diferentes um do outro. Tanto em termos de shape, como em termos de sensor, como em termos de switches. Mas eles são muito parecidos, a proposta é a mesma. E aí, o mais interessante é a gente ver que dentro da mesma proposta, a gente pode ter um produto de R$1.000 como um produto de R$200. E isso não necessariamente faz um produto ser melhor do que o outro. Se vocês estão buscando a minha opinião sobre esses 4 produtos é super bem formada. Eu com certeza iria de Lanzu Atlantis se o meu orçamento, se dinheiro fosse preocupação, tá? Então, se você tem um orçamento, eu sei que R$450 não é o mouse mais barato daqui dessa lista, mas ele é o que mais entrega pelo menor preço. Esse mouse aqui, na minha opinião, ele atinge 95% ou 96% do que o Death Adder entrega. E isso custou metade do preço do Death Adder. Então eu vejo que eles são muito próximos de propostas. Obviamente, né, ninguém vem aqui tacar fogo em mim e falar, não, mas um é ergonômico, o outro não é. Foda-se, tô falando em termos de entrega de pacote. Se shape não fosse preocupação, os dois têm a mesma proposta, na minha opinião. Recomendações aqui para vocês para finalizar o vídeo. Se você tem mão muito grande, Darmo Shark M3 e Death Adder. Mão grande é para esses dois. Não tem outras escolhas aqui. Você vai se frustrar com o Lanzu Atlantis Mini. Talvez o Atlantis te faça mais feliz, mas o Mini não é opção para você. E o Logitech Superlight
talvez também não seja pra você. O seu dedo pode ficar lá pra fora, se a sua mão for muito grande. Se você tem uma mão média, como a minha, eu diria que essas duas opções aqui são até um pouco melhores do que essas duas aqui. Então, se a gente está falando de super light, uma mão média é bem interessante. O Lanzu Atlantis Mini também serve para mão média. Lembrando que se você tem a mão média, você vai ter que provavelmente acabar numa pegada claw ou fingertip. E aí, se você tem uma mão pequena, você não vai considerar aqui o Razer da Feather e você não vai considerar o Dharma Shark M3. Você vai ter de escolha o Superlight ou o Lanzu. E agora, antes de finalizar o vídeo, eu vou fazer só um teste de tamanho para vocês verem a diferença de tamanho entre eles, tá? Então, eu vou tentar colocar eles quase na mesma posição. A gente tem aqui o Lanzu Mini e o Dharma Shark M3. Então, vocês podem ver que o Lanzu ele é consideravelmente menor do que o Dharma Shark, né? A gente vê que quando colocam um em cima do outro aqui, praticamente eles se apagam, se anulam. Então, eu não vou fazer com o Logitech Superlight porque eu não tenho ele aqui, mas eu vou mostrar a diferença então entre o M3 e o Razer. A gente vê que o Razer ele é um pouquinho maior em termos de comprimento. Ele é mais largo do que o Dharma Shark, né? É importante comentar isso para vocês, mas ele é extremamente mais alto, tá? Então, se a gente está falando de altura de mouse, esse aqui é mais alto nesta parte aqui, que é o que torna ele ergonômico. É o que dá o conforto aqui nessa parte da palma da mão e que faz ela ficar tão confortável. E agora, para finalizar, não posso deixar de analisar, mas temos aqui os dois, tanto o da Feather quanto o Lanzu Atlantis. Então a gente vê que a diferença entre eles de perfil é bem grande, né? Eles são próximos, mas completamente diferentes. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês, pelo menos em termos de shape, em termos de entregáveis. Os 4 mouses entregam as mesmas coisas, gente. Se a gente desconsiderar shape, os 4 entregam a mesma coisa. Os 4 entregam uma experiência de wireless muito boa. Os 4 entregam bateria. Os 4 entregam switches bons, spamáveis, confortáveis. Tudo mais que a gente está pedindo. Os 4 têm essas características. Então, vai muito do que você está buscando e do seu orçamento. Se você tem R$200 e só R$200 para gastar, Dharma Shark. Se você tem até R$700, R$800, mas você ainda se importa com esse dinheiro, ou seja, ele vai ser um dinheiro que você pode utilizar em outra peça do computador ou outro componente que você queira comprar, Lanzu Atlantis. Se você tem um orçamento ilimitado e dinheiro para você não importa e você quer o melhor, Razer, sem sombra de dúvidas. O Logitech Superlight eu não recomendo mais porque, honestamente, ele fica para trás de todos esses 3 mouses. É a minha opinião. E aí eu tenho certeza que vai ter gente que vai vir no comentário tacar fogo no canal. Falar, que absurdo, que absurdo. É a minha opinião, eu tenho que dar. E sinceramente, já passou o tempo do Superlight atualizar ele e vir com uma nova versão. Eu acho que ele tá muito velho e eu acho que ele, sinceramente, tem muitas coisas que ele precisa melhorar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Eu sei que eu falei muito, mas eu espero ter conseguido entregar para vocês respostas que talvez vocês estivessem perguntando ou queriam saber. Então, não se esqueçam, como sempre, de se inscrever aqui no canal, é super importante para mim. Muito obrigado e até a próxima.